Hoje eu quero falar de uma passagem de difícil interpretação da Bíblia que está na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. Pedro escreveu o seguinte no capítulo 3, a partir dos versos 18 em diante. Está escrito assim: Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí continua a passagem, no verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Bom, olhando assim rapidamente o texto, dá-se a impressão que Jesus, em algum tempo do seu ministério, pregou a espíritos em prisão que talvez fossem pessoas desencarnadas, mortas. Aliás, isso até aparentemente é reforçado pelo que está escrito no capítulo 4, logo a seguir aqui, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. Tá bom? Bom, será que realmente Jesus pregou para mortos? Será que quem morre tem a chance de se arrepender depois de morto, devido a uma pregação de Cristo? Será que foi assim? Ou foi apenas algo do passado? Ou ainda, será que existe outra forma de entendermos esta passagem de difícil interpretação da Bíblia? A princípio, deixe-me dizer que há duas interpretações mais ou menos vigentes entre os teólogos, desde a época da patrística, dos pais da igreja, passando pelos teólogos da Idade Média, depois da Reforma Protestante, até alguns teólogos modernos. As interpretações que eu falei, as duas mais ou menos gerais que há, são as seguintes. A primeira entende que Jesus, depois que morreu, que esse evento aqui se aplica após a morte de Cristo, ele não foi diretamente para o Pai, mas ele desceu ao inferno, onde estavam as almas daqueles que haviam morrido até o evento da cruz. Ou seja, todos que morreram de Adão até a cruz estariam nesse lugar, que alguns chamam de inferno, outros chamam de lugar intermediário, outros chamam de paraíso, cada um dá um nome diferente aí. E nesse lugar, além túmulo, essas almas receberam a Cristo, que desceu até elas e pregou para elas. E aqueles que se salvaram acabaram, ou seja, que aceitaram a salvação, a pregação de Jesus, acabaram subindo com ele para as alturas. Esta é uma interpretação. É lógico que há variantes dessa interpretação. Como eu falei com vocês, alguns chamam esse lugar pós-morte de paraíso, outros já chamam de inferno, outros chamam de lugar intermediário. Ou seja, resumindo, a ideia é que Jesus morreu na cruz do Calvário e, ao morrer, desceu espiritualmente até o mundo dos mortos, aqueles que haviam mortos desde Adão até a sua morte, até a crucifixão, e ali pregou para eles. E aqueles que aceitaram subiram com ele para o céu. Tá bom? Também, ainda como uma variante dessa interpretação, alguns entendem que todos os que foram salvos antes da cruz não tinham ainda acesso até Deus, porque Cristo não havia morrido na cruz do Calvário. Por isso eles estavam num lugar intermediário, aguardando a morte de Cristo para poder finalmente participarem da glória de Deus. A outra interpretação que há, e que também tem muitos teólogos que subscrevem a ela, dizem que esse evento aqui descrito por Pedro, na verdade aconteceu antes da morte de Jesus, e se refere a um tempo, na época do dilúvio, quando Cristo, em espírito, pregou para os antediluvianos, aqueles que viviam na época de Noé. Então não estaria aqui descrevendo uma situação supostamente ocorrida depois que Jesus é crucificado, entre a crucifixão e a ressurreição de Jesus, mas sim uma situação que Jesus pregou lá na época do Gênesis, lá na época de Noé, quando ele foi e anunciou para aquelas pessoas antediluvianas o castigo de Deus que viria através das águas. Eu vou dizer para vocês qual das duas interpretações eu advogo, tá bom? Eu fico com a segunda interpretação e vou dar minhas argumentações
para vocês aqui. Respondendo, e cada vez que eu der uma argumentação, é lógico, por tabela, eu estarei respondendo a argumentação daqueles que advogam a primeira hipótese, que Jesus teria, depois de sua morte, descido ao mundo dos mortos e pregado para eles ali. Então, à medida que eu for justificando a interpretação que eu adoto, com outros teólogos, é claro, eu estou respondendo à primeira questão aí. Vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho de dificuldade de aceitar uma suposta ida de Cristo ao mundo dos mortos para pregar para eles, é que se Pedro estiver ensinando isto, é a única vez em toda a Bíblia que tem alguma ideia de Jesus ter descido ao mundo dos mortos para pregar para eles. Não há endosso a esse respeito em nenhuma outra parte das Escrituras. Nenhuma, de Gênesis ao Apocalipse. E você sabe que é temerário você sustentar toda uma doutrina cristã em cima de uma única passagem. Se nós não conseguirmos compreender aquela passagem à luz da Bíblia como um todo, é melhor deixá-la em stand-by. Mas sustentar uma doutrina em cima daquela passagem que não tem respaldo no restante da Bíblia, e além disto, até se choca contra os ensinamentos bíblicos, aí que se torna problemático. Tá bom? Esse é um primeiro ponto que eu tenho aqui para discordar desta ida de Jesus ao mundo dos mortos. Segundo, vamos analisar a passagem dentro do seu contexto. Isso aqui implica, inclusive, na observação de expressões idiomáticas que aparecem no termo. Quando aqui diz assim, olha, Cristo vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olhando assim pela ótica moderna, parece que espíritos em prisão são fantasmas, seres espirituais que estavam presos, né? Ghost, como diz em inglês, Geist em alemão, aqueles seres de alma realmente platônica que vive a parte do corpo e está presa no mundo da prisão, ali no mundo do cárcere espiritual. Nós não precisamos entender dessa maneira. Há várias passagens da Bíblia que a palavra espírito é usada com muitas conotações que não tem nada a ver com fantasma. Por exemplo, quando a Bíblia fala que o espírito sopra, você tem espírito, não é um fantasma, o ser humano tem o espírito de Deus em si. E há muitas situações em que a palavra espírito significa pessoas vivas. Aliás, sempre que a Bíblia fala de espírito, está se referindo a pessoas vivas. Espírito humano, eu digo, porque tem o Espírito Santo de Deus. Pessoas vivas, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos para você. Vamos abrir a Bíblia aqui em Romanos capítulo 8, versículo 16. Na minha tradução diz assim, olha, o próprio Espírito, está falando do Espírito Santo de Deus, por isso que está com E maiúsculo, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha como Paulo está falando aqui. O Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, testifica ao nosso espírito. Em outras palavras, testifica a nós. Então Paulo refere-se a nós mesmos como espíritos. Então aqui, lógico, não está falando de nada de um espírito desencarnado, uma pessoa que está vivendo no limbo, no purgatório, no inferno, no paraíso, em algum lugar além. Ele está falando que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Quer outra passagem? Vou passar para vocês aqui. 1 Coríntios 16, verso 18. Diz Paulo aqui na carta de 1 Coríntios 16, 18. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Paulo está falando de uma situação de alegria que ele teve com a vinda de algumas pessoas que ele gostava muito. E ele fala que a presença dessas pessoas com ele, pessoas vivas ali, colegas de ministério, trouxe ao seu espírito grande refrigério e alegria.